Bem-vindos e bem-vindas todos. É um prazer também estar mostrando aqui para vocês um pouco sobre esse universo das criptomoedas. Esse que chegou de repente aí nos últimos 2 anos como uma avalanche, ninguém sabia o que era, ninguém nem tinha ouvido falar. Hoje, a palavra mais falada do ano de 2021 saiu esses dias, saiu ontem, inclusive, essa matéria. Você pode até dar um Google aí para ver. A palavra mais falada de 2021 foi a palavra NFT, que tem a ver com criptomoedas. Então, não dá para a gente ignorar que esse mercado é um mercado que está crescendo, não dá para a gente ignorar que é um assunto extremamente relevante. As criptomoedas já estão fazendo parte do nosso dia e elas vão fazer parte do nosso futuro. Queira você, acredite você ou não, elas já são uma realidade e é por isso que eu acho extremamente importante todo mundo aqui estar 100% afiado, entender elas, saber para que elas servem, qual que é o intuito das criptomoedas, desmistificar um pouco esse negócio de que criptomoeda é só especulação, é joguinho de internet. Gente, não tem nada a ver com isso. Hoje eu vou mostrar para vocês a verdadeira função delas e eu acho que depois desse workshop vocês vão ter vocês vão olhar para elas de um jeito diferente, com muito mais seriedade e com muito mais respeito também. Certo? Os microfones estão mutados durante o workshop, claro, para ninguém, de repente, soltar o áudio sem querer aí e acabar atrapalhando, mas no final eu vou abrir para perguntas para que vocês possam interagir comigo e a gente possa trocar ideia também, beleza? Outra coisa, deixa eu só fazer um check aqui que está tudo funcionando, já está gravando, mas deixa eu conferir. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí se estão me ouvindo bem. Estão vendo a tela aqui, ó, workshop, o maior lucro, tá vendo certinho a tela? Então, ótimo. Acho que a gente pode dar início aí no nosso workshop, mesmo que esteja faltando bastante gente. Lembrando que quem adquiriu a gravação, depois vai poder assistir a gravação desse workshop. Se você não adquiriu, depois lá no grupo eu coloco o linkzinho só para você poder comprar a gravação ali, tá? É um valor irrisório de R$ 15, que é para ajudar a manter aqui todo o trabalho que a gente faz para escrever todo esse tipo de conteúdo para vocês. Ok? Então, vamos lá. Workshop, o maior lucro de 2022 com criptomoedas. Por que eu dei esse título, né? Um título curioso. Podia ser o Workshop das criptomoedas. Podia ser algo mais simples, mais direto ao ponto, né? Mas eu quis dar um título aqui um pouco mais dramático, porque eu acredito piamente, né, que que as criptomoedas serão o futuro do dinheiro. E se elas são o futuro do dinheiro, cada vez mais as pessoas querem ter elas, querem produzir criptomoedas, comprar criptomoedas, vender. Esse é o tipo de coisa que fomenta muita demanda e quando tem muita demanda, aquilo sobe de preço, certo? É mais ou menos o que está acontecendo esse ano. A gente nunca viu algo igual aconteceu esse ano. Carros usados se valorizando. Por que eles se valorizaram? Por quê? Não estava tendo carros novos, as montadoras estão demorando 6 meses para entregar um carro por conta da paralisação do Covid. Gente, foi uma coisa atrás da outra, vai virando uma bola de neve. Chega no final das contas aqui, as montadoras não entregam carros, então quem tem carro para vender acaba podendo subir o preço, foi o que aconteceu. É a mesma coisa com as criptomoedas. Por que eu coloquei aqui que é o maior lucro de 2022 com elas? Simplesmente pelo fato, né, de que se todo mundo quer elas, no ano que vem, se esse ano já foi bom, no ano que vem vai ser melhor ainda. E se a gente está bem posicionado, se a gente entende sobre o assunto, obviamente a gente consegue crescer ainda mais, certo? Agora, antes da gente começar aqui para a primeira parte, eu quero que vocês entrem aqui no chat, escrevam para mim. Quem de vocês já tem criptomoeda, Bitcoin ou alguma outra criptomoeda? Coloca no chat, eu tenho, ou coloca eu não tenho, só para eu saber se a maioria tem, se a maioria não tem. Eu tenho. Coloca ali no chat se você tem. Se você não tem, coloca também para que eu saiba, certo? E se você não tem, coloca também assim, qual que é o motivo de você não ter? Você tem medo, você não tem porque você não entende, porque não teve oportunidade ainda. Algumas pessoas dizendo que não tem, algumas pessoas dizendo que tem, muito bem. Eu tenho, ótimo. A maioria de vocês tem. Mas as pessoas que não têm ainda talvez fiquem. Talvez você que tenha não sabia dessas informações que eu vou te passar hoje. E talvez você que não tem criptomoedas ainda, você vai passar a querer muito mais ter e muito mais rápido para poder entender um pouquinho mais o porquê. Então vamos começar do começo, né? O que é o Bitcoin? Vamos falar do Bitcoin, porque ele é o início de tudo.
O Bitcoin não é a única criptomoeda que existe, não é o único criptoativo que existe. Hoje existem milhares de criptoativos, mas o Bitcoin, sem sombra de dúvidas, é o mais famoso deles. O Bitcoin, sem sombra de dúvidas, é o início de tudo, é aquele que começou tudo isso, né? E eu quero trazer aqui vários questionamentos, na verdade, para vocês, para que vocês entendam um pouquinho o que é o Bitcoin, né? O Bitcoin ele é uma moeda puramente digital que não possui governo e vai destruir o negócio dos bancos. Essa é uma definição, inclusive, que se encontra no Google, né? É uma moeda digital, até aí tudo bem, né? Que não possui governo e vai destruir os bancos. É a primeira coisa que a gente vê, que a gente ouve falar, né? Segunda coisa, o que é o Bitcoin? O que as pessoas por aí dizem do Bitcoin? É um sistema de pagamento peer-to-peer sem necessidade de um intermediário? Essa palavra aqui, peer-to-peer, gente, a galera que é um pouco mais nova, que está acostumada a usar a internet, que já baixou torrent, sabe o que é peer-to-peer, né? Peer-to-peer ou P2P, muito conhecido como P2P. P2P, gente. O que é o P2P? Ponto a ponto. É eu me conectando diretamente com você. Quando você baixa um torrent, um filme lá, hoje a gente nem baixa mais filme, né? Hoje tem Netflix, tem YouTube, a gente faz streaming de vídeos, né? A pirataria caiu muito, inclusive, não sei se vocês sabiam disso, mas a pirataria foi para o chão depois que o Netflix cresceu. Isso é muito bom. A pirataria foi para o chão depois que o Spotify cresceu, né? Porque hoje você paga uma mixaria por mês e vê um monte de filme à vontade, não vai ficar com aquele trabalho de ficar caçando filme na internet para baixar, né? Então isso diminuiu bastante. Mas peer-to-peer é ponto a ponto. Então eu tenho aquele filme no meu computador, e aí você do outro lado quer assistir aquele filme, e você pega e puxa direto no mesmo da minha rede, do meu computador. Então isso é um sistema peer-to-peer. E aí o Bitcoin, ele também é um sistema de pagamento peer-to-peer, de um a outro, assim, de ponta a ponta, que não tem a necessidade de um intermediário. No caso, quem que é o intermediário mais famoso, gente? O banco. Então, o Bitcoin não tem um banco no meio, não tem o banco Bitcoin, o governo Bitcoin. Ele é um sistema de pagamento entre eu e você, sem ninguém no meio. Então, também pode ser considerado isso. E tem gente que também diz que o Bitcoin é a internet do dinheiro, né? Internet do dinheiro, essa palavra é muito curiosa, né? O que seria internet do dinheiro? É o dinheiro em todo lugar. Alguém aí consegue desligar a internet? Tem um botão que desliga? Tem um governo que desliga a internet? Não tem. A internet é uma conexão entre todos os computadores do mundo. Enquanto houver um computador conectado ao outro, de alguma forma, a internet vai existir. E é assim, não tem um governo que consegue desligar ou um botão que desliga toda a internet do mundo, não tem como. O Bitcoin é a mesma coisa. Ele é uma moeda, né, um meio de pagamento ali que a gente consegue trocar entre um e outro que não tem como desligar. Por isso que é chamado de a internet do dinheiro, né? E de uma forma bem curiosa, olha só, para a gente falar de Bitcoin, gente, antes da gente começar com o início de tudo, a gente tem que voltar antes do Bitcoin, que é como surgiu o dinheiro. Como que surgiu o dinheiro? Então, lembra antigamente, acho que a gente estudou isso na quarta, quinta, sexta série, alguma coisa assim, a gente começou a estudar escambo, a gente começou a estudar quando os nômades, né, eles tinham que trocar, por exemplo, alimentos ou algo do tipo com pessoas de fora, né? Então ele estava num lugar, ele lá plantava alface, plantava isso, plantava aquilo, e aí ele simplesmente estava com um excedente ali de alface e ele tinha que vender para outra pessoa. Então aquilo era o escambo. E como que surgiu o dinheiro? Olha só que bacana. Depois do escambo, que você trocava alface por alface, ou alface por exemplo, o que a outra pessoa do outro lado tinha para me dar, alface por milho, alface por arroz, né? O dinheiro surgiu, né? Porque as pessoas precisavam trocar bens e serviços umas com as outras, só que sem a necessidade de escambo. Por quê? Mas não dava para viver de escambo? Dava, só que pensa bem, o vendedor de arroz, ele pode vender arroz para manicure sem que a manicure faça a unha dele em troca, né? Um vendedor de arroz não precisa fazer as unhas. Só que a manicure precisa de arroz. Então, como que ele fazia isso no escambo? Como que a manicure conseguia coisas na época do escambo? Não tinha como. Obviamente não existia manicure, mas é um exemplo didático aqui para vocês. Só que não tinha como. Ela ia trocar com quem quisesse fazer as unhas. E o vendedor de arroz não queria fazer as unhas. Então, por que surgiu o dinheiro nessa coisa toda, né? Para facilitar a intermediação. Para que o vendedor de arroz, ele venda arroz para a manicure paga com dinheiro, não com o serviço dela. E assim surgiu o dinheiro. Só que o dinheiro, gente, ele é mundialmente controlado pelos governos.
Estados Unidos controla o dólar, o Brasil controla o real, a China controla o iene e tudo mais. Então, cada um, né, cada um dos seus países, né, dos seus governos, consegue controlar diferentemente ali a intermediação e o dinheiro. Então, assim, o Brasil não tem como mandar no dólar, assim como o dólar não manda no euro, e o euro não manda no iene, e o iene não manda no dólar canadense, que não manda no peso argentino, e por aí vai. Então, é tudo centralizado. Os Estados Unidos centraliza o poder do dólar, o Brasil centraliza o poder do real. E aí, como é que faz para ficar trocando entre real e dólar? A gente depende, né, do câmbio. Depende de alguém falar quanto que o dólar vale, né, oferta, preço e demanda, para saber quantos reais trocam por $1, e por aí vai. Então aí nasceu-se um grande problema, né? Porque no começo tudo valia um real valia $1, que valia €1, que valia... Tudo era o mesmo peso. Só que a partir de algum momento na nossa história, da humanidade, há centenas de anos atrás, alguém decidiu que o dólar teria mais poder do que o real. Alguém decidiu que o peso argentino seria muito mais desvalorizado do que o euro, né? E aí começam os problemas mundiais, porque os Estados Unidos ele precisa do petróleo do Brasil, por exemplo, né? E o Brasil precisa da lã lá da China, né? Do tecido da China. Então, essa troca toda de dólar para cá, ien para lá, câmbio para cá, com as desvalorizações, trouxe um grande problema. Por quê? Porque é tudo centralizado. Cada governo decide o que faz com a sua moeda, com o seu país, e se um governo faz uma cagada do lado de cá, pode impactar o preço do lado de lá, e por aí vai, né? Então, agora que a gente deu uma noçãozinha aqui de como que surgiu o dinheiro, né? Como que esse dinheiro veio parar aqui na nossa mão, a gente também precisa lembrar de uma coisa muito importante. E como é que as pessoas se comunicavam? Calma que vocês vão entender o que tudo isso tem a ver com o Bitcoin, tá? Como que as pessoas se comunicavam há um tempo atrás? Vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. E não faz tanto tempo assim, né? Eu, quando era pequeno, por exemplo, na escola, lá para, acho que na 4ª série, a gente fazia intercâmbio com outras escolas. Eu estudava no Metodista, em Ribeirão Preto, e tinha escolas metodistas ao redor do mundo, nos Estados Unidos, acho que na África, sei lá. E aí a gente fazia como? A gente mandava carta. Então eu fazia uma cartinha lá, escrita em português, mandava lá para a escola metodista dos Estados Unidos, essa carta, depois de, sei lá, eu mandava no começo do ano, no final do ano essa carta voltava para mim. Então, a pessoa 1 queria falar com a pessoa 2, o que ela fazia? Mandava uma carta, né? Isso há muito tempo atrás também, principalmente, quando não existia correio, telefone, telefone, nem nada. Aliás, existia o correio, né, da carta, quando não existia os outros meios mais modernos de comunicação. Só que qual que é o problema da carta, gente? A carta tem uma logística extremamente complicada. Então você tem que, eu quero mandar uma carta para alguém que está nos Estados Unidos. Eu vou ter que escrever a carta na minha mão, aí eu vou ter que embalar aquela carta no papel de carta, vou ter que ir lá no correio, vou ter que comprar o selo, vou ter que botar o remetente, vou ter que botar o destinatário, vou ter que pagar por aquilo, colocar ali na mão do atendente, o atendente vai jogar aquela carta no meio dos milhões de cartas que tem. Tem alguém lá dentro que vai separar a carta do Brasil, a carta dos Estados Unidos, aí dentro da carta dos Estados Unidos tem o cara que separa a carta que vai para o estado tal, para outro estado, e fica assim, a logística é muito complicada. E é chato ter que sair da minha casa para eu ter que ir lá no correio, pegar aquela puta fila chata para poder mandar uma carta, né? E isso acontecia, né? No passado não tinha outra alternativa. E ela também extraviava fácil. Você mandava uma carta, existia altas chances dessa carta nem chegar. Essa carta nem ia chegar pro destinatário. O remetente talvez ia ficar lá esperando a resposta pro resto da vida. Imagina quantas pessoas na guerra mandaram cartas para a família se despedindo e essa família nunca recebeu. Imagina a Primeira Guerra Mundial lá, o combatente sabendo que vai morrer, que tomou um tiro, que está ali no hospital, lá na enfermaria, lá todo ferrado lá. A última carta de despedida para minha família, para minha mulher, para os meus filhos, meus pais, mandava essa carta talvez nunca tenha chego. Por quê? Porque extraviava muito fácil. E, obviamente, demorava demais. Né? Se você quisesse, por exemplo, enviar uma carta rápida, você mandava uma carta e demorava, às vezes, meses para chegar na mão da outra pessoa. Então, não tinha velocidade na informação. Eu ia contar, vencemos a guerra, mandar para uma pessoa a carta que vencemos a guerra, 3 meses depois a pessoa ia descobrir que venceram a guerra, só que do outro lado de cá já estava começando outra guerra. Então, era uma coisa muito complicada, né? E aí a pessoa 2 lia a carta, o que ela teria que fazer? Ela ia escrever a própria carta dela de volta, mandar de volta pelo correio, todo esse sistema de novo aqui,
para chegar até aquela pessoa 1 com a resposta. Então, tudo isso era muito inviável, mas era o que tinha na época. E passou um tempo, as coisas se modernizaram. Hoje em dia, né, a gente tem a modernização da comunicação. A gente tem a internet no meio. Então, a pessoa 1 quer falar com a pessoa 2, é simples de usar. Ela usa em casa, aqui na mão dela, no celular. Não tem problema de extravio, porque dá até para você ver quando a outra pessoa leu tua mensagem, então não dá para a pessoa fingir que não recebeu, que não leu. E as mensagens são instantâneas. Você pega ali o seu WhatsApp, o seu Telegram, o seu próprio ADM do Instagram, o Facebook, etc. É tudo na hora. Mandou mensagem, a pessoa recebeu na hora, não tem como ela fingir que não viu. Aparece lá os tiquezinhos azuis lá que a pessoa leu sua mensagem. E é isso. Então a internet, ela veio para facilitar os problemas de comunicação que a gente tinha no passado. E se você já está começando a pegar a ideia do que eu vou falar aqui, você já estava esperto. Porque os problemas de comunicação que a gente tinha no passado, eles foram solucionados com a internet. Só que ninguém nunca solucionou os problemas de pagamento, né? O que são as moedas digitais? Do mesmo jeito que a internet é a modernização da comunicação, as moedas digitais são a modernização do dinheiro, né? Então, até um tempo atrás, gente, como que era feito, né? A pessoa 1 quer mandar R$ 100 aqui para a pessoa 2, o que ela tinha que fazer quando ela tinha dinheiro em espécie? Até então, quando não existia transferências bancárias automáticas, ela tinha que entregar o dinheiro em mãos. Então, ó, eu estou devendo R$ 100 para um tio meu que mora em outra cidade, eu tinha que pegar meu cavalo, meu carro, ir até aquele tio meu, entregar lá a notinha de R$ 100 para ele para quitar minha dívida, né? E ela funcionava bem, até para compras do dia a dia. Eu ia na mercearia, eu pagava lá com uma nota de 100, eu ia na farmácia, eu pagava, ia no mercado, eu conseguia usar as minhas notas físicas ali, meu dinheiro, meu papel moeda, para poder comprar. Mas e para transferir para alguém ou outra pessoa que estivesse muito distante de mim? E se eu precisasse que alguém recebesse o meu dinheiro de uma forma mais rápida e simples, muito mais tranquila do que eu ficar lá levando grandes quantias de dinheiro? Imagina quanta gente foi assaltada, né? Ah, eu vou ter que levar 100 mil de cá para lá, e até você chegar lá no meio do caminho, as pessoas sabiam que estavam transportando valores e eram assaltados, né? Então, a modernização dessa transferência de dinheiro em espécie veio com o quê? Com a transferência eletrônica, né? Uns anos para cá, vamos por aí de 20 anos para cá, os bancos começaram a fazer transferências eletrônicas, primeiro só lá no banco, no caixa, isso foi se modernizando, chegou no internet banking, né? A gente tinha o finado DOC, quem lembra do DOC? Você fazia uma transferência, demorava 48 horas para cair, e aí depois veio o TED, que as transferências já caíam ali quase na mesma hora, né? Em até 1, 2 horas chegava, mas eles custavam extremamente caros. Quem que lembra? Fazer um TED custava 12, 13, 15, R$ 20. Então, você tinha que fazer um TED de R$ 100, você gastava 20 na transferência. Não vale a pena, né? E aí, agora, né, de um ano para cá, inclusive, o Pix completou um ano na semana passada, a gente tem o Pix, que é a transferência instantânea, né? Então, tudo isso aconteceu, o dinheiro foi se modernizando. A transferência de dinheiro também foi se modernizando, né? Só que, olha só, todas as transferências que a gente faz ainda depende do banco. Então, eu dependo de que o banco esteja online, acessível, né? É um sistema centralizado, depende do banco, para que a minha transferência seja concluída. A pessoa 1 manda R$ 100 para a pessoa 2 via Pix, vai mandar, mas depende do banco estar online. Quantas vezes você foi mandar um Pix e estava fora? Várias vezes, né? Tem algumas taxas no caso do TED, só que pode demorar. Muitas vezes eu já mandei Pix que demorou 1 hora para chegar. Mandei TED que demorou quase um dia, 4, 5 horas para chegar. Então, ainda assim, existem problemas com o dinheiro digital, principalmente o fato de ser centralizado. Quem aqui já tomou um bloqueio judicial? Alguém já tomou? Coloca no chat aí se não tiver vergonha de falar, porque não tem. Eu já tomei na vida, não tem problema nenhum em falar, tá, gente? É normal acontecer isso às vezes. Às vezes não, né? É normal acontecer em algumas épocas da vida que a gente não tá muito bem. Bloqueio judicial é uma centralização. O juiz vai lá e ele emite um bloqueio, manda para o Bacenjude lá, que é o sistema integrado do Bacen, do Banco Central, que conecta todos os bancos, todas as instituições financeiras, e aí se ele te dá um bloqueio judicial, tudo que você tem na conta some na hora, é centralizado. Alguém manda no teu dinheiro, não é você que manda no dinheiro, é o governo que manda. Se o governo quiser pegar tudo que você tem na poupança, ele pega. Lembra que o Collor fez? Quem aí lembra da época do Collor? Então é tudo centralizado, gente. Se é centralizado, depende de alguém. Se depende de alguém, pode existir fraude. Se pode existir fraude,
não é seguro. Essa é a conclusão que a gente chega. E aí, a gente entra, então, num novo caminho, né? Que é isso aqui, o protocolo Bitcoin. Ele é a modernização da modernização do dinheiro. Assim como a internet, ele modernizou a comunicação, o Bitcoin e as criptomoedas, elas estão modernizando a nossa forma de lidar com o dinheiro, com transferências, com o papel moeda, com o dinheiro em conta. Então, como é que funciona? A pessoa 1 aqui, ela quer mandar R$ 100 para a pessoa 2, se ela usa o protocolo Bitcoin, o que acontece? Ele não depende de nenhum órgão centralizador, nem de banco, nem de governo. Então, não tem ninguém que consegue confiscar o teu dinheiro, os teus Bitcoins, aquele negócio que tem valor para você, certo? As taxas são baixíssimas, que é cobrada uma porcentagem milionésima em cima da transação, do valor. Tem mais segurança por não ser centralizado, né? Então você não tem o risco, por exemplo, de tomar um bloqueio judicial e os seus bitcoins serem travados, porque os bitcoins são descentralizados, né? E a palavra que eu vou repetir muito aqui hoje, vocês vão ouvir daqui para o resto da vida, daqui para frente, é a palavra descentralizado. Ela é a grande sacada do Bitcoin e das criptomoedas, né? É igual à internet. Ninguém desliga o Bitcoin, gente. Não tem um botãozinho, não tem um governo que vai dizer, vamos acabar com... Não tem como acabar com o Bitcoin, porque é descentralizado, é igual à internet. Enquanto as pessoas estiverem transacionando entre si, independente de qualquer coisa, né? Você tem o Bitcoin rodando e funcionando. E é igual à internet, não tem como acabar com ela. Pode ser que um país proíba na lei, mas não tem na prática como fazer isso. Não tem como ele ir lá apertar um botão e proibir de existirem transações Bitcoin. Elas vão acontecer. Pode ser de forma legal ou ilegal, mas elas estão lá acontecendo, né? E esse protocolo Bitcoin, por que chama protocolo? Porque foi uma ideia inicial que nasceu, né? E isso se tornou de fato, até se tornar de fato uma criptomoeda, levou anos. E eu vou contar um pouquinho da história agora dela, e eu acho que a parte mais interessante de todas é o protocolo Bitcoin, o protocolo das criptomoedas, para vocês entenderem. Por que é tão seguro? Por que a gente fala criptomoedas? Né? O que é o criptomoedas? Se a gente for pegar, né, o sufixo e o prefixo da palavra, cripto vem de criptografia e moedas de moeda, de dinheiro, certo? Então, criptomoedas vem de criptografia. E o que é a criptografia, gente? É um método de segurança. Então, guarda bem essa palavra, ó. Método de segurança em envio de informações. Segurança aplicada à transferência de valores. E agora, ela já é utilizada diariamente. Você já utiliza a criptografia todos os dias, desde a primeira vez que você criou um e-mail, há 20 anos atrás, em dados sensíveis online. Os dados nossos são todos criptografados o tempo inteiro na internet. Por exemplo, você já deve ter visto no seu WhatsApp, quando você abre, que ele aparece assim uma mensaginha do tipo... essa mensagem é criptografada de ponta a ponta. O que é uma criptografia de ponta a ponta? Né? Você, do lado de cá, fala ABC, certo? Aí, na hora que você manda essa mensagem para o servidor do WhatsApp, ele embaralha tudo isso aqui, vira XYZ, vira um negócio esquisito, e aí, na hora que o servidor passa para você, lá no teu celular, no teu WhatsApp, ele consegue transcrever isso para, novamente, A, B, C. Isso é a criptografia. Esse negócio aqui que ninguém entende o que é aqui no meio é o que criptografa os dados. É a mesma coisa cartão de crédito. Você vai fazer uma compra num site, você digita lá o teu número do cartão, 4258, depois 8623, e vai indo. Você digita lá 4 pares, né, de campos. Aí você manda isso para um site, esse site criptografa, embaralha esses dados e manda para o servidor de pagamento, confirmando tudo isso. Quando você cria uma senha para o teu e-mail, quando você cria uma senha para a tua corretora de investimentos, tudo isso é criptografado automaticamente. Então, a criptografia, gente, nada mais é do que um embaralhamento de informações para que no meio do caminho ninguém consiga pegar, ninguém consiga hackear, descobrir ali no meio do caminho. A pessoa só consegue descobrir se ela pegar na tua ponta a informação ou pegar na outra ponta. Ou seja, se ela tiver em posse do aparelho ou do dado ou do e-mail da pessoa aberto ou o teu. Se ela, no meio do caminho aqui, entre uma ponta e outra, não existe a menor chance dela ler os dados. Então, na hora que você insere os dados do seu cartão, hackearam meu cartão. Gente, não, o seu cartão ele não foi hackeado aqui no meio do caminho, na criptografia. Ele foi hackeado aqui, ó, na tua ponta, porque você vacilou.
você deixou a tela aberta, ele botou alguma coisa no teu celular ali que viu antes de ser criptografado. Porque uma vez criptografado, não tem como ele descriptografar mais. São contas matemáticas avançadas que embaralham aquilo de um jeito que não tem como desembaralhar, certo? Então, a gente já está acostumado com a criptografia todos os dias. Toda vez que você põe uma senha, que você faz uma compra online, etc., você já está acostumado com a criptografia. E agora, o nome criptomoedas, criptoativos, veio porque são ativos e moedas criptografados. O dinheiro é criptografado? Não, uma nota de 100 é uma nota de 100. Agora, um Bitcoin ele é criptografado. Ok? Bom, a primeira criptomoeda de todas, aquela que foi a manha, que foi lançada, a primeira que começou com tudo isso foi o Bitcoin, por isso ele é o maior e o mais famoso hoje, certo? Qual foram as premissas do Bitcoin? Qual que foi o ideal do Bitcoin quando ele foi lançado? Que a moeda fosse verdadeira, então isso é muito importante, que possa ser usada somente apenas uma vez, isso é muito importante, né? E que ninguém diga ser dono de uma moeda que é sua. Então, se você tem um Bitcoin, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma nota de 100 agora, você tem uma nota de 100 aí na carteira, é uma nota de 100. Se eu tiver uma nota de 100 aqui, a gente ficar um olhando para a nota de 100 do outro, é a mesma coisa. Eu posso trocar com você, que as duas notas valem 100, é a mesma coisa. Uma pessoa de fora não consegue identificar qual a diferença da minha nota de 100 para a tua nota de 100. O Bitcoin não é assim. O meu Bitcoin é diferente do seu Bitcoin. O meu Bitcoin é meu, é único. Ele tem uma chave nele que torna ele único. E o Bitcoin do outro lado também. Então, ninguém pode dizer que é dono do meu Bitcoin, porque o meu Bitcoin, né, o meu código lá por trás, que mostra que é do Murilo, que está em posse naquele momento, ninguém pode pegar e falar que é do fulano de tal. Né? E ela só pode ser usada uma vez. Uma vez. É como se cada vez que a gente fosse pagar um produto, a gente queimasse a nota que a gente usou. Então, eu pego lá, vou no mercado, gastei R$50 lá fazendo uma comprinha, né? Se bem que com R$50 não dá para comprar nada no mercado. Mas eu comprei lá R$50 de coisa no mercado. Imagina que no caixa a pessoa pegasse assim um isqueiro, queimasse minha nota. Pronto. Ela foi usada apenas uma vez. É isso. O Bitcoin é exatamente mais ou menos isso. Você só pode usar ele uma vez. Né? E quem que criou? Quem que teve essa ideia genial? Quem criou o Bitcoin, gente, foi o Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin. Na verdade, ele criou, né? Ele escreveu o primeiro white paper. O que é um white paper? É como se fosse um manual. Ó, estou trabalhando num projeto que pode ser algo muito grande no futuro. Ele escreveu isso, na época era muito forte fóruns. Quem que lembra da época dos fóruns, né? Na época do Orkut mesmo ali, tudo era fórum na internet. Tinha fórum de comida, fórum de emagrecimento, fórum de bebida, de academia. Então você ia nos fóruns trocar ideia com as pessoas. Ninguém ficava trocando ideia na timeline, que nem é hoje. Era através dos fóruns, né? E existia um fórum de criptógrafos na época. Criptógrafos são matemáticos que estudam a criptografia. E esse Satoshi Nakamoto aqui era o nome do perfil lá que postou. Foi a primeira vez que ele falou sobre a criação do Bitcoin, em 2008, um pouquinho antes da crise do subprime americana, que foi quando lá os imóveis americanos despencaram de preço e os bancos quebraram. Um dos bancos quebrou. E essa é a possível cara do Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é ele de verdade. Parece que ele morreu há muito tempo atrás e no final antes do Bitcoin explodir, o cara morreu, então ele não conseguiu ficar famoso, né? E aí o que se diz é que é esse cara aqui, o Satoshi Nakamoto, né? Mas esse é o cara que começou o Bitcoin. Ele não fez isso sozinho, ele teve co-criadores. Lá no fórum, quando ele postou o white paper, o manual inicial do Bitcoin, de como seria, quais seriam as regras, como seria a criptografia por trás, teve co-criadores de vários criptógrafos, engenheiros, matemáticos e cientistas. Então, uma galera muito nerd da pesada frequentava esse fórum na internet na época, né? Todos, pessoas do mundo inteiro, japoneses, americanos e tal, e eles conversavam, obviamente, em inglês, que é a linguagem universal, e eles criaram o Bitcoin ali, né? E, obviamente, gente, o Bitcoin ele foi criado não valendo nada, sendo uma promessa, uma premissa. Ó, talvez isso um dia possa substituir ou resolver os problemas de pagamento do mundo. Porque o grande problema que o Satoshi via era o lance de ser centralizado, do dinheiro depender de um banco central. Né? Os Estados Unidos, a crise do subprime, destruiu um banco, né, na época, acho que foi o Lehman Brothers, né, se eu não me engano é o nome do banco que quebrou nos Estados Unidos. Por quê? Porque tudo depende de um banco, tudo depende de um banco central, um órgão centralizador que manda o dinheiro, manda e desmanda, como vai ser a regra.
E eles podem mudar a regra do jeito que eles quiserem. E o Bitcoin veio como uma forma de transacionar entre pessoas para que não precisasse existir mediador. Guarda bem isso, porque essa é toda a premissa do Bitcoin, tá? Das criptomoedas, dos criptoativos. É não precisar de alguém no meio intermediário, não precisar de um juiz. É como se fosse um campo de futebol, jogando ali uma partida de futebol, onde não precisasse de um juiz. Os próprios jogadores é que decidissem que aquilo é falta ou não, é gol ou não, é regra ou não. Mais ou menos assim, tá? Só para vocês entenderem. Então não tem alguém no meio que pode roubar. No meio não tem como. E aí, para falar de Bitcoin, você já deve ter ouvido falar, né? Para o Bitcoin funcionar, ele precisava criar um mecanismo que fizesse esse Bitcoin funcionar. Não é só criar uma moeda, lancei uma moeda, um monte de número e põe aqui no mercado. Não, eu preciso criar um mecanismo, que é a grande sacada do Bitcoin, que seja seguro e que faça esse trabalho automático, né? Que faça essa intermediação entre as partes de uma forma automática. E aí que veio a blockchain. No começo, eles nem chamavam de blockchain, chamavam de chain of blocks, né? Que é uma cadeia de blocos, uma corrente de blocos. E aí popularizou-se o nome de blockchain porque fica mais fácil falar. E o que é o blockchain, gente? É a sacada, é a grande segurança por trás do Bitcoin. Se não existisse o blockchain, não existiria o Bitcoin, porque é ele que garante que o Bitcoin tem todas aquelas premissas que eu montei para vocês, que ninguém vai usar ele mais de uma vez, que ninguém é dono da sua moeda, de que ela é verdadeira, que ela tem validade e tudo mais. Então, o blockchain é o grande responsável por isso. E ele é a segurança por trás do Bitcoin. Vamos lá na prática, gente. O que é o blockchain? É uma cadeia de blocos, onde são registradas absolutamente todas as transações envolvendo Bitcoins. É uma imensa planilha que registra toda e qualquer movimentação feita com Bitcoin. Então, o blockchain é o registro contábil do Bitcoin. É aquela biblioteca onde tem tudo que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer com o Bitcoin, certo? Então, para você entender como ele funciona, porque eu demorei bastante para entender, existe uma comparaçãozinha aqui muito legal, que eu acho até engraçada para a gente fazer, para você entender na prática como foi e para que serve esse blockchain. Quem aqui já jogou banco imobiliário? Escreve aí no chat aí para mim, só para eu saber. Já joguei banco imobiliário. Cara, eu adorava jogar isso na escola. Nossa, eu adorava. Acho que de sexta-feira à tarde, tinha uma aula de matemática, onde a gente ia para o laboratório de matemática e tinha vários jogos para a gente poder brincar lá, né? E um deles era o banco imobiliário, eu adorava jogar. Eu sempre gostei de mexer com dinheiro desde criança, né? Eu achava super legal. Coloca aí no chat se você já jogou banco imobiliário na vida, se você era bom em banco imobiliário ou não, que eu acho muito legal. A gente vai jogar banco imobiliário agora, para entender como funciona a blockchain. E eu tenho certeza que vocês vão compreender depois disso aqui, né? Então, imagina um jogo de banco imobiliário, só que sem as notas de dinheiro. Você sabe que quando a gente abre o banco imobiliário lá para jogar, todo mundo recebe lá uma quantia em dinheiro. Ó. Tá vendo essa quantia aqui? Normalmente começa com R$2.000 cada um. Vai dando em notas. Mas imagina que a gente vai jogar agora e não tem essas notas de dinheiro. A gente vai ter que confiar um no outro. A gente vai pegar e anotar. Eu vou ter o meu caderninho, que eu tenho R$2.000. Você vai ter o seu caderninho, que você tem R$2.000 aí do outro lado. A gente vai ter que confiar um no outro, beleza? Então, cada um recebe uma quantia para começar. Vamos começar aqui com 2.000. E a gente vai anotar num papel esses valores. Então, vamos lá. Bom, eu tenho 2.000. E você, aí do outro lado, você tem 2.000 também. Eu anotei aqui no meu bloquinho 2.000, você anotou no seu bloquinho 2.000 e a gente vai começar a jogar. Então, a gente joga o dado, vou lá, para em cima de uma propriedade, você compra uma, eu compro outra e vai indo. Chega no momento do jogo, né, que eu quero comprar uma propriedade sua. Ou seja, essa propriedade que vale 500 aqui, né, no banco imobiliário, eu tenho que dar para você 500 do meu dinheiro. Ou seja, eu vou lá no meu papelzinho que tem R$2.000 escrito, eu vou falar, ó, estou tirando 500 dos meus 2.000 e passando para você. Aí do outro lado. O que acontece então? Qual que seria a lógica depois que a gente conclui essa transação? A lógica seria isso aqui, que eu ficasse com 1.500 no meu papel, né? E você com 2.500, afinal, eu te dei 500, eu comprei uma propriedade sua por 500. Confere, gente? Beleza? Então, é muito fácil de controlar eu e você jogando só. São duas pessoas. Eu marco aqui que eu tirei 500, você põe lá que você ganhou 500. Eu não te roubo, você não me rouba, porque a gente está olhando um ou outro transacionar.
certo? Só que, e se a gente resolver todo mundo dessa sala agora jogar banco imobiliário? Todo mundo. Cada um pega o teu papelzinho e marca lá R$ 2.000. Todo mundo aí. Ao mesmo tempo, R$ 2.000. Então lá, tem dezenas, centenas de pessoas marcando papelzinho R$ 2.000. E aí começa, eu te transfiro 500, você transfere 200 para a pessoa transfere 500 para outra, 300 para outra, 900 para outra e vai indo. Gente, imagina a zona que é, porque cada um vai colocar o que quiser naquele papelzinho. Quem garante que na hora que eu te transferir 500, eu tirei do meu saldo 500? Eu posso não ter escrito nada. E aí no final eu falo que eu tô com os meus 2.000 ali, né? Ou eu posso ter botado dinheiro a mais para mim, falando que eu recebi dinheiro de alguém, porque no meio de uma partida ninguém sabe o que está acontecendo. É muita gente para controlar. Então, quando tem muita gente, fica quase impossível, né? Em quem que eu vou confiar? Quem que confia em quem? Eu não confio em você, não. Você confia em mim? Também não deveria confiar. Ninguém deve confiar em ninguém, porque é cada um por si no banco imobiliário, certo? Então, eu não tenho como saber se a pessoa 1 está aqui com 2.500 mesmo, como ela está dizendo. Eu não tenho como saber que a pessoa 2 diz que tem 5.000, porque ela marcou lá a mão. Eu não tenho como saber que a pessoa 3 tem só 1.500 e por aí vai. Quem confia em quem nesse lado, né? Então, imagina que na hora que a gente começa a comparar os resultados no final da partida para ver quem tem mais dinheiro, né? Opa, o meu não bate com o seu. Falou, mas você fez tantas compras que eu lembro, você não tinha que ter 5.000. Você tá errado isso, você tinha que ter 2.000. Por que você marcou 5.000? Não, tá errado. Aí começa a dar briga. Aí o outro, não, você não tem que ter 1.500, não. Você zerou tudo, você comprou tudo de todo mundo, você tinha que ter 0. E começa a dar briga. Ah, não, você tá certo. A gente fez as contas aqui, você realmente tem 3.000, beleza. Ó, você tem 10.000, você ganhou, beleza, a gente fez as contas. Ah, não, você tá mentindo, você não tem só 500. Então, na hora de comparar, gente, os resultados, vocês percebem que essa comparação de resultado no banco imobiliário aqui vira uma grande de uma zona e ninguém entende mais nada. E aí, como que a gente faz, então, para confiar um no outro, né? Essa é a função da blockchain. A blockchain, ela valida todas as transações de todo mundo e garante que todo mundo está fazendo a coisa certa. Então, na blockchain, ela vai conferir tudo que eu anotei, vai comparar com tudo que você anotou, tudo que a outra pessoa anotou, tudo que a pessoa anotou e vai indo. Até descobrir, bom, gente, ó, o Murilo falou a verdade. Ele realmente tem lá R$ 2.500 no saldo dele, porque realmente todo mundo conferiu nos caderninhos, que todo mundo anotou todas as transações. Lembra que a blockchain é uma grande planilha com todas as anotações de todo mundo? Ele comparou a minha transação com a sua transação que você fez comigo, com a do outro, e no final ele falou, realmente, Murilo está certo. Ó, o Eduardo também está certo. Ó, a Gláucia está certo. Ó, a Brenda está certo. Então, a blockchain, a função dela é comparar todas as transações de bitcoins que acontecem. A transação que eu fiz com você, tem milhares de pessoas validando ela e garantindo, ó, realmente, o Murilo passou R$ 1.000 para a Gláucia. Pode transferir o dinheiro, porque está todo mundo validando. É como num campo de futebol onde todo mundo é o juiz, todo mundo valida. Só que imagina que cada um é por si. Então ninguém vai roubar pelo time. Todo mundo valida, porque todo mundo faz a coisa certa. Essa é a função do blockchain. Então, a blockchain, gente, ela serve para validar todas as transações de vários usuários, né? Para garantir, após múltiplas confirmações, tá? Isso é muito importante, que a transação é efetivada. Então, na hora que eu vou transferir Bitcoin para você, não é só assim eu e você confia na minha palavra. Não. A blockchain, que é essa cadeia de blocos, ela vai pegar vários mineradores lá, várias pessoas que estão cuidando disso, que estão validando essas transações e vai conferir, ó, realmente, o Murilo mandou 500 para o Alexandre, ó, realmente, Murilo mandou 500 para o Alexandre, ó, realmente, Murilo mandou 500 para milhares de pessoas validam e aí a transação é efetivada. Tudo isso numa fração de segundos com custo baixíssimo. Então, é por isso que a blockchain ela é descentralizada. Ela não precisa de um banco no meio dizendo, ó, o Murilo fez uma TED para o Alexandre e a TED foi concluída. O banco pode estar com pau, pode ser hackeado, pode, sei lá, dizer não. Murilo não mandou os 500, mas eu mandei. Pode acontecer, certo? E se vocês entrarem no Google, vocês vão ver o tanto de transação errada que acontece entre bancos. Dinheiro travado, dinheiro parado, enfim. O Bitcoin veio para resolver isso. A blockchain garante que a transação foi efetivada porque teve múltiplas confirmações independentes. Por isso, ela é uma moeda descentralizada. E é por isso que é tão segura. Porque se uma pessoa aqui não valida a transação, ela não valida, ela estorna. Até que todo mundo, dentro de um bloco ali, valide essas transações. Ok?
E na prática é muito bonito, né? A blockchain e tal. Vamos mostrar aqui para vocês agora de verdade como que é um blockchain no mundo real. Isso aqui. Esse é um blockchain real. Tá vendo esse monte de dados aqui, tudo feito por dados computacionais ali, por contas matemáticas? Um bloco de blockchain, isso aqui é um bloco, ó. Blockchain é a cadeia de blocos, tá? Mas isso aqui é um bloco da blockchain, ó. Esse bloco se comunica com o bloco seguinte. Então, ó, o final desse bloco é o mesmo começo do bloco seguinte. O final desse bloco é o começo do bloco seguinte. Isso garante que não existe fraudes na blockchain, porque tem múltiplas pessoas validando de forma automática, né, que esse final bateu com esse começo, ou seja, pode concluir essa transação e por aí vai. E aqui também tem um exemplo, ó, de um blockchain real também. Como é que é o bloco? Um bloco ele referencia o outro, né? Por isso que ele é antifraude. Não tem como fraudar Bitcoin, é impossível. Por quê? O bloco 51 tem aqui o código dele, ó. O bloco 52 ele começa com a prévia do bloco 51. Então não tem como alguém burlar no meio. E como essa pilha de blocos aqui garante que a transação foi efetuada, né? Você acaba sempre tendo um bloco sempre referenciando o outro. E aí não tem como fraudar. Porque se algum bloco aqui, se aqui aparecer, por exemplo, bloco 55, a transação na hora é estornada. Por quê? Opa, não era para ser o bloco 55, tem que continuar. Tem que ser o bloco 54 para validar essa transação. Por aí vai. Né? É muito legal isso aqui. Então, eu acho que o grande lance do blockchain, né? E depois que eles inventaram isso, que o Satoshi Nakamoto e aquela galera de criptógrafos e matemáticos começou a desenvolver isso e entendeu que isso aqui poderia ser o grande salto para o dinheiro, para o futuro, para não depender de banco, de que isso aqui não serve só para dinheiro, isso aqui serve para tudo. Vocês vão entender como isso aqui serve para qualquer coisa, não só para dinheiro. Isso aqui é uma garantia, uma tranquilidade de que, de que enquanto existir uma blockchain, bloco validando bloco e múltiplas confirmações, não vai mais precisar existir um órgão controlador, centralizador do dinheiro. E quando não há um órgão centralizador do dinheiro, quem ganha somos nós. Porque a gente não fica à mercê de alguém que pode bloquear, desbloquear, de alguém que vai desvalorizar o real, não vai. O Bitcoin, ele não desvaloriza. O Bitcoin, ele não desvaloriza. Por que ele não desvaloriza? Ele tem flutuações de tempo, né, de preço ali ao longo do tempo, mas por que ele não desvaloriza, gente? Porque não tem um banco central dizendo, né, injetando moeda, né? Por que existe a inflação? Porque o banco lá, o governo, o Banco Central começa a imprimir real. Bota real na economia, e o real sobe aquele monte de real na economia, e o preço, né, o valor do real despenca, não vale mais nada, fica valendo migalha, né? É igual você pegar um mercado onde está lotado, por exemplo, um mercado imobiliário, quando está lotado de casa disponível para compra e venda, o preço das casas cai. Agora, você pega uma época onde está muito escasso comprar e vender casa, está difícil fazer casa, o preço das casas dispara. É a mesma coisa com o dinheiro. Só que o Bitcoin, gente, por conta desse sistema que ele foi inventado aqui, né, ele não tem como desvalorizar, porque você não consegue ficar imprimindo Bitcoin. Depende de transação. Então, cada transação gera uma nova transação, e aquilo não tem como você desenfreadamente construir ou criar Bitcoins. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Então, olha que legal como funciona a blockchain, né? E aqui também tem um site que chama blockchain.info, e ele mostra as transações em tempo real do Bitcoin. Então dá para você saber tudo que está sendo, todos os blocos que estão sendo transacionados naquele momento, né? Tá vendo? A hash é o código do bloco. Esse é o código do bloco, né? Foi minerado há 1 minuto atrás. Olha que legal. Quem é o minerador? Tá aqui o nome da pessoa, da empresa que minerou e o tamanho dele. Então, vocês vão perceber, né, que o peso dos blocos, ó, tá vendo aqui? Ele é mais ou menos aqui, ó, você consegue ver que ele segue uma sequência. Não tem nenhum bloco furado no meio. O 24 passou para o 25, para o 26, para o 27, para o 28, para o 29, para o 30. Então, os blocos são criados numa ordem. Por quê? Porque o próprio código do Bitcoin lá por dentro, o código matemático por dentro dele, quando ele foi criado, impõe essa ordem. Se esse daqui aparecesse 39 aqui, esse bloco era excluído na hora e voltava a ser minerado um bloco 38 para poder seguir uma sequência. Ok? Então, é um sistema antifraude muito mais seguro que banco.
Eu falei isso ontem no meu Instagram e teve gente me metendo pau. Como que você disse que o Bitcoin é mais seguro que o banco? Gente, o sistema do Bitcoin, a blockchain, né, essa segurança toda de como o Bitcoin é feito, transacionado, é milhões de vezes mais seguro que banco. Porque o banco é uma pessoa lá dentro fazer uma cagada que fudeu. É o banco só, é uma instituição que controla o teu dinheiro. No Bitcoin, não. Na blockchain, não. São milhões de pessoas interconectadas que garantem que a tua transação foi feita. E quem que garante essa segurança? Os mineradores. São os mineradores que garantem essa segurança. E eu sei que pode, eu acho que uma das grandes dúvidas, era a minha dúvida também, né? Quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse mercado, mas uma das grandes dúvidas das pessoas é que elas ouvem falar sempre sobre minerador de Bitcoin, minerar Bitcoin. Pessoas às vezes não sabem nem o que é minerar Bitcoin. E agora eu vou explicar para vocês de uma vez por todas o que é minerar Bitcoin. Não tem nada a ver com o que você ouviu até hoje na sua vida. Mineração, gente. Então agora eu confesso que enquanto eu estudava sobre criptomoedas e Bitcoins, era o que mais embananava a minha cabeça. Bom, gente, agora que a gente já sabe, né? Vamos dar uma recapitulada? Só para tudo fazer sentido, para a gente pular para cá. Vamos recapitular? Então, a gente sabe que o Bitcoin é uma moeda digital, certo? Que ela veio para substituir, para fazer uma modernização do dinheiro, das transferências em dinheiro, principalmente, né, para não depender de nenhum banco, nenhum órgão centralizador, que é mais rápido, mais fácil, mais barato de ser feito, né? Que a Bitcoin e as criptomoedas vêm de cripto porque elas são criptografadas, tem um código matemático por trás extremamente complexo, que é impossível de ser quebrado, nem por nenhum computador. E esse código, né, é o que garante que o Bitcoin é o Bitcoin. É aquela moeda verdadeira. Ela é usada apenas uma vez e é usada para transações. Quem criou o Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto, né? Num fórum lá em 2008, junto com alguns criptógrafos, engenheiros, matemáticos e cientistas. E eles inventaram ali para o Bitcoin poder ser usual, funcional, a blockchain, que é a alma do Bitcoin. É ela que garante toda a segurança por trás do Bitcoin, e não só do Bitcoin, tá? Das criptomoedas em geral, do mundo cripto, certo? A blockchain nada mais é do que uma cadeia de blocos que garante, como eu mostrei aqui para vocês, né? Que garante que todas as transações foram feitas da forma correta. Né? Para que não fique essa coisa que, eu falei que fiz, fulano falou que não recebeu, para não ficar essa coisa louca. É tipo vender no LX, né? Eu mandei o dinheiro, vender no Mercado Livre, mandei o produto, mas quem que manda o dinheiro primeiro? Fica aquela coisa. Então, blockchain veio para resolver isso, para garantir que tudo que a gente fez está e foi centralizado, centralizado não, está e foi transacionado da forma correta, né? E depois das múltiplas confirmações, essa transação é efetivada. Mostrei aqui para vocês como é uma blockchain na prática, na realidade, ó, que é isso aqui. Um bloco vai referenciando o outro. São várias, essas hashes aqui, são vários códigos infinitos ali, de código que o computador vai fazendo. E aí você consegue criar o Bitcoin. E quem que garante a segurança são os mineradores, tá? Então, o minerador, para a gente começar, ele não é a pessoa só que... Ele não cria Bitcoin do nada. Ele não acha Bitcoin do nada. Ele garante a segurança. É ele que diz, essa transação que você fez comigo funcionou. Vamos falar agora então da mineração. Como é que são criados os bitcoins, né? Da onde que eles vêm? Muita gente, quando quando se usa o termo mineração de bitcoin, já logo pensa numa mina, né? Pensa nisso aqui, tem um cara lá com uma picareta, com uma pá, com uma lanterna na cabeça e fica lá batendo, procurando bitcoin, né? Tem gente, inclusive, que achava que bitcoin dava na terra, tá? Não tô brincando, já me mandaram essa pergunta no inbox. Eu não vou revelar quem é, tá? Porque seria muito deselegante da minha parte, mas já mandaram isso. Tem gente que achava que dava na terra. Porque ouve falar o tempo inteiro mineração, 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 e acaba tendo esse termo, né? Que é um pouco errado, mas é correto e errado ao mesmo tempo. Gente, os mineradores de Bitcoin, a mineração de Bitcoin, ela acontece através de poder computacional, força bruta computacional. Vocês vão ouvir falar o termo força bruta demais. Como que se minera um Bitcoin? É muito simples. O que é mineração, né? É um processo matemático complexo, não tem nada a ver com mina, com bater enxada na terra, tá? É um processo matemático super complexo que envolve a resolução de problemas matemáticos e exige um grande poder computacional.
Ou seja, é botar ali a tua maquininha para ralar para poder ficar resolvendo problemas matemáticos. Isso é a mineração de Bitcoin, tá? Os mineradores são as pessoas comuns, como eu e você, que emprestam o seu poder computacional para a própria rede Bitcoin e, em troca, são remunerados com os Bitcoins, de acordo com as regras do protocolo criado. Então, aqui é a resolução de tudo. Aqui está a grande curiosidade. Minerador, gente, nada mais é do que uma pessoa que pega lá um computador que tem potente, liga esse computador na rede do Bitcoin lá, né, e põe para minerar. Ou seja, o que põe para minerar? Fica lá resolvendo problemas matemáticos, problemas matemáticos. O que são esses problemas matemáticos, gente? Vamos lá. O que são os problemas matemáticos que o minerador fica resolvendo? Isso aqui. O problema matemático que o minerador, que o seu computador lá fica rodando, resolvendo, é aquelas hashes, é aqueles códigos que garantem de que as transações estão sendo feitas corretamente. E em troca disso, ele não é uma alma bondosa, né? Ele não vai minerar de graça. Ele não vai ficar lá o dia inteiro emprestando o computador, a energia, o tempo dele lá, né? Validando transação para os outros de graça. Ele vai ficar o dia inteiro lá com o poder, o computador dele miando lá, suando, torrando. Para quê? Para no final que ele transmitiu aquilo, ele garantiu, ele recebeu o quê? Ele recebe bitcoins em troca. Então o Bitcoin, gente, ele é dado para o minerador. O minerador, ele não teve que extrair da terra o Bitcoin, ou criar um Bitcoin, construir um Bitcoin. Não. O minerador é um presente, é uma recompensa, é um salário, né? O Bitcoin é um salário que o minerador recebe toda vez que ele resolve aqueles problemas matemáticos para garantir as transações entre os usuários. Genial. Genial. Você põe os outros para trabalhar para o teu negócio, né? E conforme eles trabalham, eles recebem participação no teu negócio por isso. Então, qualquer pessoa pode ser um minerador da rede Bitcoin. Você pode ser um minerador da rede Bitcoin. Eu posso ser um minerador da rede Bitcoin. Ah, então eu posso ganhar Bitcoin de graça, Murilo? Bitcoin está custando aí 300 e tantos mil reais. Eu posso ganhar de graça? Pode, se você for um minerador da rede, né? Vamos falar das regras. Antes de que eu sei que agora você deve estar assim, se coçando para ser um minerador. Falar, então eu vou virar minerador de Bitcoin e vou parar de trabalhar. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos primeiro falar das regras de mineração. Essas regras, elas foram criadas lá pelo time do Satoshi Nakamoto, quando eles programaram o Bitcoin. O Bitcoin ele é programado, tá bom? E ele tem um código-fonte e ele não consegue, ele é aberto para todo mundo ver, mas você não consegue mudar ele, ok? Então, lembre-se disso. São 4 regrinhas de Bitcoin. Primeira, só poderão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins no mundo. Esse é o máximo de Bitcoins que serão criados. Esse é o limite que está embutido no código do Bitcoin. Então, não tem como existir mais do que 21 milhões de Bitcoins. E aí que está a primeira grande sacada e vantagem do Bitcoin frente a uma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? O real, o dólar, moeda. O Bitcoin chegou nos 21 milhões, acabou. Acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, se lascou. É isso aí. Diferente do dólar, do real, né? Ah, acabou, tá faltando dinheiro no Brasil, vai, imprime dinheiro, dá cesta básica, dá isso, dá aquilo, vai imprimindo dinheiro, desvalorizando, fudendo a economia, vai fazendo lá. Bonitão. O Bitcoin não tem como. Então, o máximo são 21 milhões de Bitcoins que poderão ser minerados, criados, né? Dados de presente. Cada bloco que os mineradores vão conseguindo resolver, cada bloco ali da blockchain, o minerador ganha 6 pontos, hoje, né, na data de 2021, ele ganha 6,25 bitcoins por bloco. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, resolver um bloco de Bitcoin, uma pessoa normal, no computador, num bom computador na casa dela, um computador gamer top, demoraria mais ou menos 3 anos com ele ligado, sem desligar, para resolver um bloco de Bitcoin. Aí você ganharia 6,25 Bitcoins por isso. Essa seria a sua recompensa como minerador. Então você na tua casa, com um computador top de linha, computador de 10 mil, 12, 15 mil reais, um computador top, com placa de vídeo no último, processador top, ligado na tomada, 24 horas, suando, girando ali. Sabe quando você vai jogar um jogo, vai renderizar um vídeo, que o bichinho até grita? Desse jeito, por 3 anos, você conseguiria resolver um bloco de Bitcoin. Para vocês verem a complexidade desse sistema, para vocês verem a complexidade de como é o Bitcoin. Então, cada criação de bloco, 6,25. Toda vez que um bloco é minerado,
A remuneração atual é de 6,25 hoje. Só que olha que legal, por que eu botei esse número aqui de 2020 a 2024? Porque a cada 4 anos o Bitcoin sofre um halving. O que é um halving? Um corte pela metade. Ou seja, a cada ciclo de 4 anos, né? Por exemplo, o último ciclo começou em 2020, vai acabar agora em 2024, né? A criação de bitcoins cai pela metade. Então, hoje, de 2020 a 2024, estão sendo criados 6,25 bitcoins por bloco. Lá, na hora que virar 2024, for o outro ciclo de 24 a 28, para quando vai cair, ó, o próximo halving, para 3,125 bitcoins, cai pela metade. Ou seja, minerar fica cada vez mais caro. Porque você, de 4 em 4 anos, o quanto você minera cai pela metade. Você não consegue minerar mais bitcoins. Na verdade, você consegue minerar menos bitcoins. E é aí que está o grande valor da moeda. Ah, então eu não consigo cada vez criar mais bitcoins? Não. Você, na verdade, consegue criar cada vez menos bitcoins. E aí o bitcoin fica cada vez mais escasso e mais difícil. Quanto mais escasso e mais difícil, mais ele sobe de preço. Lei da oferta e da demanda. É a lei que domina o mundo desde quando o dinossauro estava aqui. Certo? Então, a gente está hoje nesse ciclo aqui, ó, de 2020 a 2024, onde cada bloco de Bitcoin minerado te dá de recompensa 6,25 Bitcoins. Quando virar 24 a 28, ixi, vai ficar mais difícil ainda. Então, se você quer minerar, aproveita esse ciclo, que depois vai ficar mais caro ainda. Você vai conseguir minerar quanto? Metade. E no outro ciclo, de 2028 a 2032, por aí vai caindo pela metade. Vai chegar uma hora que você vai estar daqui, sei lá, 50, 60 anos, que minerar Bitcoin, um bloco de Bitcoin vai remunerar 0, alguma coisa Bitcoin. Vai ficar muito caro. Só que ao mesmo tempo, gente, né, o Bitcoin sobe de preço. Então, o próximo halving que vai acontecer em 2024, o próximo corte pela metade, halving é corte pela metade, tá? Para facilitar para vocês. O próximo halving, a recompensa vai cair para 3,125 Bitcoins. Minerar vai ficar mais caro, porém, a escassez faz o Bitcoin subir e ser mais rentável, ser mais procurado, né? As pessoas querem mais ele. Muito louco isso, né? Os caras foram muito inteligentes quando criaram esse sistema do blockchain, do Bitcoin. Eles criaram de um jeito que seja uma moeda deflacionária. O que é uma moeda inflacionária? Todas as moedas, o real principalmente, ela sofre inflação, ela perde poder de venda. O Bitcoin, gente, é o inverso. É uma coisa que nunca existiu antes na humanidade, é uma moeda deflacionária. Ela não perde valor, ela sobe de valor, porque ela fica cada vez mais difícil de ser criada. Isso é muito louco, né? Muito, muito louco. Quando eu descobri isso, eu fiquei, uau! Então quer dizer que quanto mais bitcoins a gente conseguir agora, melhor, porque no futuro vai ser mais escasso, né? E quando é escasso, sobe de preço. E olha aqui agora como é que funciona um cronogramazinho para vocês entenderem como funciona a rede do Bitcoin completa. Ela completinha aqui, de cabo a rabo, né? Vamos fazer uma simulação, então. Eu, Murilo, eu tenho lá 3 mil reais em bitcoins, certo? E eu quero transferir 1.000 reais em bitcoins para Fernanda. Fernanda fictícia aqui, tá, gente? A Fernanda tem 0 na carteira dela. E o Murilo tem 3 mil na carteira dele. Confere? O que vai acontecer quando eu fizer a transação dos meus 1.000 para Fernanda? Vamos lá? O minerador começa a validar essa transação. Aqui está um minerador, mas são milhares de mineradores, vão lá validar. Lembra que para que serve os mineradores, a blockchain? Para validar que tudo esteja ok. Ó, essa transação que o Murilo está fazendo para a Fernanda é válida, é de 1.000, está acontecendo. Beleza. E aí ele vai passar isso para a blockchain. Em troca, a blockchain vai pagar ele em bitcoins. Lembra que eu falei? Conforme ele minera, ele vai validando os blocos. A blockchain recompensa ele com um valorzinho lá em bitcoin. E a blockchain valida os meus 1.000 reais. E aí sim a Fernanda passa a ter 1.000 na carteira. E o Murilo perde 1.000 da carteira, porque eu passei 1.000 para a Fernanda. E aí no final, o minerador é que garante, né? De que, ó, gente, transação foi validada. O Murilo agora tem 2.000 bitcoins e a Fernanda tem 1.000 em bitcoins. E daqui para frente vai estar tudo sendo marcado lá no livro contábil, na grande blockchain, de que daqui para frente o Murilo não tem como usar mais 3.000, porque agora ele tem só 2.000. E é isso. Parece simples, é bem complexo a matemática por trás, gente, mas é isso. Então não precisa ter alguém no meio validando um banco dizendo que eu tenho ou não tenho. Na verdade, os próprios usuários, os próprios mineradores garantem isso e é feito de forma descentralizada. Se um minerador morrer, você tem milhões de mineradores fazendo isso.
Diferente que se um banco quebrar, você não tem mais transação entre usuários. Olha que louco, né? Então, é assim que funciona a rede completa do Bitcoin. É assim que você vai ter que ver. E aí, muita gente então está falando, Murilo, eu quero ser minerador, pô. Vou ficar em casa ali com o meu computador ligado, ganhando dinheiro, né? Será que vale a pena a gente minerar hoje? Bom, a mineração na prática, gente, tem gente que acha que com o computadorzinho lá, com o notebook, vai conseguir minerar. Esquece. Você não vai conseguir minerar com o teu notebook, com o teu computador. Minerar Bitcoin, gente, como eu falei, exige um grande poder computacional através de múltiplas placas de vídeo e processadores caros. Então, isso aqui é um rig de mineração, tá? A gente chama de rig. O que é um rig? Um rig, toda vez que você junta um monte de coisa, vira um rig. Você vai num show de uma banda de rock ou uma banda, enfim, já viu aquele paredão de amplificador que a banda tem? Aquilo é um rig de amplificadores. O que é um rig de guitarras? Aquele armário cheio de guitarras. O que é um rig de mineração? É isso aqui. É um monte de placa de vídeo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 placas de vídeo ligadas juntas, uma ligada na outra em série, num monte de processador, vira um supercomputador. Esse rig aqui, ó, por baixo, deve valer uns 100 mil reais, tá? Esse rig aqui, só pelas placas que tem. Cada placa dessa é uns 10 pau, tem 10 placas. Só esse rig aqui, 100 mil reais, né? Tem gente falando que cada placa é 20k. Tô chutando por baixo, então. Então, exige um grande poder computacional. Só que aí, lembra-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Qual que é a responsabilidade? Pagar a conta de energia disso tudo. Porque imagina esse bicho aqui ligado 24 horas fritando. É energia pra caramba. Então, ao mesmo tempo que você precisa investir num grande poder computacional para minerar, você precisa de um grande gasto de energia também para manter o sistema funcionando e o mais importante, resfriado. Porque um sistema, gente, de isso aqui tudo, isso aqui é um aquecedor do inferno. Entrar num quarto com isso aqui ligado é o inferno em si. Porque tudo isso aqui esquentando, 60, 70 graus ali, torando as placas. E aquele mundo, soprando aquele vento quente, uma loucura. Então você precisa manter o sistema resfriado, senão queima. Cada placa que queima é 20 pau, ou seja, puta prejuízo. Então você tem que manter, além delas ligadas na tomada, funcionando 24 horas por dia, uns 2 ar-condicionado ligados no 16, no 17, torando 24 horas por dia. E aí, além disso, tudo tem a depreciação do equipamento, né? E o grande principal, o grande fator, que é o cálculo de energia gasta pelo quanto você vai receber de Bitcoin minerando. Esse cálculo tem alguns sites que fazem. Se você colocar no Google cálculo de Bitcoin, cálculo mineração de Bitcoin, tem uns sites que fazem automático para você. Você vai pôr a tua marca de computador, tua marca de placa, tal, ar-condicionado, ele vai calcular e ver se vale a pena ou não. Certo? Só que eu já adianto, é um investimento. Você não vai conseguir da tua casa aí sem fazer nada ficar milionário. É como se fosse um negócio. Você precisa investir um dinheiro, né, para poder montar um bom rig, para isso poder te dar um retorno. E esse retorno é igual a um negócio também, gente. Você gastou lá 100 mil, mais, sei lá, 5 mil por mês de energia que você vai gastar, isso tudo leva às vezes 2 ou 3 anos para retornar para você, para depois começar a valer a pena. Só que a cada 4 anos tem o halving do Bitcoin, cai pela metade, então fica cada vez mais caro fazer isso. Então, no Brasil, não vale a pena a gente minerar Bitcoin. Por quê? Se a gente morasse, por exemplo, num Canadá, onde a energia é barata, a energia elétrica ela é extremamente barata, e o país é frio, você deixa uma janela aberta, né? Ele funciona melhor do que 5 ar-condicionados ligados, aí vale a pena minerar Bitcoin, né? Porque você tem um quarto lá com uma janela aberta, nevando, você não precisa de mais nada. A energia é barata e o negócio se resfria, né? Então, é assim que funciona, ok? E fora a manutenção disso tudo, né? Porque um computador ligado 24 horas, gente, ele vai dar depreciação. Você vai ter que trocar essas placas de vez em quando. Enfim. Só para vocês terem uma ideia, quem que ganha dinheiro de fato com mineração, gente? É quem monta isso aqui. Quem monta pools de mineração. O que é um pool de mineração? Pool, pega um monte de gente, fala, eu vou entrar com 10 mil, você vai entrar com 5, fulano entra com 50. A gente vai lá e compra um galpão, aluga um galpão, mete um monte de ar-condicionado fudido e compra lá centenas, quiçá milhares de placas de vídeo e de coisa e monta um pool num lugar que tem energia barata, um lugar que está, por exemplo, uma fazenda que tem literalmente energia solar, que a energia vai de graça, entre aspas, né? Ou energia eólica, ou alguma fazenda que tem o próprio gerador do rio ali, aí vale a pena, porque você consegue, o maior gasto é o da energia. Então vocês investem lá nas placas, montam um galpão e conseguem criar isso e minerar Bitcoin, e aí sim vocês conseguem ter bastante rentabilidade, mas essa aqui é uma coisa que não está acessível para qualquer pessoa.
né? Não é a maioria das pessoas que tem essa gana e esse dinheiro para fazer isso aqui, para minerar Bitcoin. Então vamos fazer um reviewzinho aqui, né, do que a gente viu até agora. Bom, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que a blockchain é um registro de todas as operações. A gente sabe que o minerador é quem autentica essas transações na blockchain. E a gente sabe que o usuário, que eu e você, são quem transaciona utilizando a rede. Então, toda vez que você entra na Binance e compra um Bitcoin, o que você está fazendo? Você está fazendo uma transferência de um Bitcoin de uma pessoa que está vendendo para você que está comprando. E tudo isso aqui é feito em tempo real lá, de forma automática. Ok? Bom, vamos abrir um pouquinho para perguntas antes da gente passar para os próximos ativos, né? Porque a gente não é só Bitcoin que existe. Existem outros ativos além do Bitcoin, mas vamos passar aqui para uma série de perguntas, se alguém quiser fazer, para que a gente possa encerrar o assunto Bitcoin e começar o outro assunto, que é mais curtinho, tá? Que é dos outros ativos que existem além do Bitcoin. Eu vou liberar aqui o áudio para alguém, para quem quiser fazer uma pergunta. Pronto, já liberei. Pode começar ou levantar a mão, pode começar aí perguntando. Se eu souber responder, com certeza eu vou estar aqui para ajudar. Murilo, boa tarde. Boa tarde. Eduardo aqui. Por que alguns países eu estou vendo que ele está querendo proibir o Bitcoin e proibir a mineração do Bitcoin? Tá. Qual que é a premissa do Bitcoin? Ele ser descentralizado. Centralizado. Né? Se ele é descentralizado, um governo não pode meter a mão nele. Um governo não pode proibir que pessoas, tipo eu, vou contar um negócio que eu fiz para vocês. Eu comprei oh, Jesus. Como é que chama? Um produto da Apple, os AirTags da Apple, né, quando lançou, eu comprei lá nos Estados Unidos pagando por Bitcoin. Na verdade, eu paguei por uma outra criptomoeda que eu tinha, né? Mas é a mesma coisa, o sistema. E aí, sabe qual foi o imposto que o governo recebeu dessa transação? Zero. Nada. Porque qualquer pessoa negocia entre si Bitcoin, como é descentralizado, não tem um governo por trás, um banco por trás, cada transação que acontece, o governo fica com R$0. E que governo quer perder dinheiro sobre transação? Nenhum. Né? Então é por isso que muita gente, eu quero governos querendo estudar, de alguma forma taxar o Bitcoin. Gente, é praticamente impossível taxar o Bitcoin na fonte. O que ele pode fazer é taxar assim, vocês estão lá, você está mandando Bitcoin para Binance, o Bitcoin subiu. Na hora que você sacar isso para real de novo, na hora que vier o saque, você vai ter que pagar imposto de renda. Só que, e se eu não quiser sacar para real? E se alguém quiser me vender um carro com Bitcoin? O governo nunca vai ficar sabendo. Eu nunca vou pagar R$1 para ele, entendeu? Então, por isso que é legal. Porque eu estou juntando Bitcoin, eu tenho um cliente nosso aqui na Start, que há uns 2 meses atrás, ele comprou uma casa. Na verdade, ele vendeu a casa dele e o cara pagou com Bitcoin. E eu ajudei ele na transação. Que bizarro. Sabe quanto ele ia ter pago de imposto? Só de imposto, gente. Quanto que esse cara economizou de Bitcoin? Fora que ele comprou Bitcoin há 2 meses atrás e hoje já subiu um pouquinho, né? Então, assim, se valorizou pra caramba. E você consegue transacionar grandes produtos, grandes valores, sem precisar. É uma nova moeda, certo? Por isso que tem muito governo, tipo a China, que quer acabar com o Bitcoin. Não vai conseguir acabar, mas quer proibir. Mas é uma proibição assim. Que jeito que eu proíbo? Se é um negócio que é descentralizado, que ninguém é dono, não tem um botãozinho que aperta, né? Pra parar. Então é isso. Valeu. Mais alguém? Próxima pergunta? Murilo, Oi. eu tenho uma dúvida. Como é que vai ficar no longo prazo, a economia no geral por conta dessa mudança brusca que vai acontecer? Em geral, assim, como é que vai ficar o real, investimentos que tem como indexadores a inflação e esse tipo de coisa? Então, cara, a realidade é que tá cheio de teoria, mas na prática ninguém sabe de nada, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer. Estima-se, se a gente for pela lógica, o que pode acontecer? Um governo, ele vai ter que descobrir um jeito, por exemplo, de taxar os bitcoins, ou pelo menos taxar o retorno do Bitcoin para real, para ele ganhar dinheiro com isso. Mas o fato do Bitcoin ele ser uma moeda deflacionária, ele não inflaciona, ou seja, ele não perde valor, isso faz com que a gente, obviamente, entenda de que
é muito melhor ter Bitcoin do que ter moeda normal. É que você viu que os países estão começando a adotar agora, por exemplo, El Salvador, ali na América Central, é o primeiro país do mundo a oficialmente aceitar o Bitcoin como moeda. E aí, como que eles fizeram? Fizeram uma coisa bem legal. Eles criaram lá uma cidade onde tudo é feito só em Bitcoin, uma cidade modelo. Então, eles criaram um sistema próprio de pagamento. A pessoa tem uma maquininha que ela vai lá, encosta o celular dela e da carteira de Bitcoins dela já cai na hora ali a transação. É bem legal. E aí, como é que o governo pode ganhar com isso? Na transação, ó, você pagou ali 0,1 Bitcoin, a gente vai tomar 0,0001 Bitcoin de você, né? Então, são jeitos que vai dar para fazer. E assim, a gente não pode duvidar do potencial de um governo de taxar a sua população. Isso não existe, né? Isso aí não tem nem o que falar. Meu, desde quando existiu o Marco, lembra lá do Marco, o Décimo, a Quina, nem lembro dos nomes lá da época de história, isso, né? Que a gente tinha que pagar impostos sobre impostos e tal para os reis, aí pagava para os senhores feudais e pagava imposto para quem tinha as sesmarias lá. Enfim, foi muito tempo que eu fui sair da escola para lembrar isso tudo. Só que é a mesma coisa, né? O governo sempre vai dar um jeito de taxar. Sempre. Se ele taxava o arroz, o café, em grãos de café, ele agora começou a taxar todos os produtos em real, daqui a pouco ele vai taxar o Bitcoin em Bitcoin também. Então, assim, quem está acumulando Bitcoin agora, que não tem taxação nenhuma, está fazendo um puta negócio bom. Porque chegar uma hora, eu creio que daqui 2, 3 anos, que vão encontrar um jeito de taxar até o pobre do Bitcoin. Só que os países vão ter que se atualizar e não tem uma resposta para isso, cara. Tem que esperar para ver mesmo. Entendi, Murilo. Obrigado. Próximo. Vamos, gente, sem rodeio. Oi, Muta aí. oi, Murilo. Oi. Eu vi que você falou, né, no começo da aula sobre o valor, né, da moeda, mas o valor, a valorização e desvalorização do Bitcoin hoje, ela é dada somente através de oferta e demanda, até pelo fato de ter esse limite que é de 21 bilhões de moedas a serem existentes. É isso que eu fico ainda confusa. Porque hoje o Bitcoin, por exemplo, está valendo, sei lá, 60 alguma coisa, 50 alguma coisa, e amanhã ele já sobe, e depois é o tanto de pessoas que estão transacionando, porque não tem uma empresa, né, igual ação por trás disso. Como é que funciona? O Bitcoin, gente, ele é negociado, tá? Existe uma diferença entre preço e valor, vocês já sabem disso. Negociação de Bitcoins é o preço do Bitcoin que é negociado via oferta e demanda, como tudo na vida. Tudo na vida, gente, é oferta e demanda. Tudo, né? Se tem alguém querendo comprar, tem alguém querendo vender pelo preço certo. É assim que funciona. Tudo na vida é assim. Então, eu quero vender a minha mentoria e tem gente querendo comprar, eu vou descobrir o quanto as pessoas pagariam para eu poder chegar no limite. Se tem alguma época que não tem ninguém querendo comprar, o que eu faço? Eu vou ter que descer o preço. Não é assim? Você tem o teu negócio. Por exemplo, quem aqui, acho que não está aqui presente. O Fernando, é o seu amigo que tem um negócio de cigarro lá de fumo, não é? Como é que ele chama? Sim, esqueci o nome dele. Ele mesmo, ele está na mentoria também, ele não está aqui hoje. Enfim, como é que funciona? Isso, como é que funciona? Tem épocas do ano que tem uma grande procura pelo produto, pelo fumo. E aí, quando tem uma grande procura, o negócio tem que subir de preço. Porque assim, ó, tem 1 milhão de pessoas querendo o que eu posso oferecer. Só que eu tenho tempo e produção limitada. Então, eu subo o preço daquelas 1 milhão, quem quiser pagar, pagou. Agora, só eu estou oferecendo um negócio, tem ninguém querendo comprar, eu vou jogando o preço lá para baixo, até aparecer quem quer comprar. Gente, é sempre oferta e demanda, tudo na vida. Se o teu negócio não está indo bem, você não está encontrando compradores para o teu negócio, ou você está fazendo um marketing muito ruim, ou você está vendendo pelo preço errado, né? OLX, melhor exemplo de todos, OLX. Se você for na OLX agora comprar um celular, o que você vai ver? Primeiro você vai ver, você põe lá iPhone, você vai ver 10 iPhones, cada um num preço, né? Oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar iPhone, eles sobem de preço. Se tem pouca gente querendo comprar iPhone, o cara que está desesperado para vender ali para pagar a conta do mês, porque ele quer vender o iPhone dele,
Ah, de 5 mil, vai, eu faço por 4 para vender rápido. É isso, oferta e demanda. É a mesma coisa com essas variações de preço do Bitcoin no curto prazo. Chega por exemplo, essa semana, aliás, ontem, né, que o Bitcoin caiu 7%, eu até avisei a galera para comprar lá no grupo da mentoria. Deixa eu ver quanto tá o Bitcoin agora. Ó, Bitcoin agora, ó, já subiu 1,5% do que estava ontem. Olha que legal. O que acontece? O banco, o JP Morgan, né, que é um dos maiores bancos do mundo, ou foi o Morgan Stanley, foi um dos dois bancos, o maior banco do mundo dos Estados Unidos, eles compraram 1,5 bilhão de bitcoins ontem. Por que vocês acham que está subindo 1,5% hoje? Porque um grande banco vai lá e compra um monte. Quando compra um monte, opa, tem um monte de gente querendo comprar, um alto volume querendo comprar. O preço sobe. O dia que o Bitcoin despenca, que nem ontem aconteceu, caiu 7%, tinha muitas vendas. Quando no dia tem mais vendas do que compras, o preço cai. Quando no dia tem mais compras do que vendas, o preço sobe. Simples assim, tá? Agora, os fundamentos do Bitcoin, que é tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, que eu acho que é o mais importante, que ele tem o halving, que tem uma quantidade de mineradores, que existe uma recompensa para cada minerador que valida as transações e tudo mais. Tudo isso acaba mostrando para a gente que o Bitcoin ela tem muita força ainda para crescer, porque é o futuro. É a internet. O Bitcoin tá para o dinheiro do jeito que a internet tá para a carta. É a evolução, certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos prosseguir? Murilo, Oi. tá me ouvindo? Você acha que o Bitcoin vai acabar assim, não vai ter mais ninguém para vender, vai dificultar daqui quantos anos, mais ou menos? Ai, eu já vi uma notícia sobre, fizeram um cálculo, se continuar a mesma força de mineração do jeito que está hoje, vai mais uns 50 anos, alguma coisa assim. Ixi. 50, 60 anos até acabar tudo, né? Mas como tudo na vida, gente, é algo por longo prazo, né? Mas até lá, imagina, até lá, quantos halvings já houveram, né? Se a gente for pegar, o próximo é em 2024, aí 2028 tem o segundo, aí 2032 o terceiro, 2036, 2040, 44, 48. Gente, ixi, até daqui, sei lá, 20 e poucos anos, já teve quase 8 halvings, 7, 8 halvings. E aí o preço do Bitcoin já caiu 8 vezes pela metade. Então, isso já fez ele disparar lá para cima. Então, assim, eu não fico pensando no quando vai acabar, não. Eu penso em daqui uns anos eu poder trocar tudo isso aqui em uma mansão, umas coisas aí. Gláucia, você levantou a mão? Levantei. A parte de imposto de renda, como que funciona? Então, o Bitcoin, gente, ele ainda, né, existe um grande impasse, porque como ele não é regulamentado oficialmente na economia brasileira, não existe o lance de imposto de renda para Bitcoin. Eu acho que ele está sendo taxado do mesmo jeito que um ativo no exterior, tá? Inclusive, lá no nosso curso de imposto de renda tem um módulo só de Bitcoin lá, que tem isenção de até 35 mil reais de ganho no mês, ou seja, você pode vender 35 mil de lucro de Bitcoin no mês sem pagar imposto de renda, e se você vender acima de 35 mil reais de imposto, de lucro no mês de lucro, você paga 15% sobre o lucro de imposto de renda, ok? Só que é aí que tá, Glaucio, é aí que tá o grande lance do Bitcoin. Por enquanto, as pessoas estão querendo vender o Bitcoin para converter em real. E na hora que todo mundo adotar o Bitcoin, ninguém precisar mais converter para sua moeda. Tudo for feito em Bitcoin, não tem mais como taxar. É aí que o governo está com medo, né? Porque daqui a pouco você vai comprar um carro com os Bitcoins que você tem, você não vai precisar mandar para o Brasil isso. E aí não tem como taxar. Entendeu? Então, por enquanto, não tem que se preocupar com isso, por enquanto, né? A menos que você tenha vendido mais de 35 mil no mês, não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Beleza, vamos continuar aqui então. Agora, o que existe além do Bitcoin, minha gente? Quais outros criptoativos existem? O Bitcoin, ele é um criptoativo, né? Ativo é tudo aquilo que tem valor, né? E o Bitcoin, ele é um criptoativo para a gente poder trabalhar. Ok, pronto. Então, o que existe além do Bitcoin? Ele é o mais famoso, o maior, né? Inclusive, se você for pegar o market cap, o que é o market cap? É o quanto vale, né, o Bitcoin.
ele tem lá um valor já trilionário, enquanto o segundo lugar, que é o Ethereum, muito menos da metade, o terceiro lugar menos ainda, enfim. Então, assim, os criptoativos, eles se dividem basicamente em 3 partes, tá? São as criptomoedas, que entra o Bitcoin, tal, as plataformas e os tokens. Então, toda vez que a gente, aqui no meio dos tokens, por exemplo, tem o NFT, que está muito famoso hoje em dia, né? Então, toda vez que você ouve falar de criptomoeda, nem tudo é criptomoeda. Outro equívoco, as pessoas acham que tudo é criptomoeda. Não é tudo que é criptomoeda, gente. É criptoativo. Criptomoedas são só as moedas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O que são as criptomoedas, né? Bitcoin, o Litecoin, o Bitcoin Cash e outras, né? Elas têm uma função de meio de pagamento. É literalmente um meio de pagamento, como dinheiro. Por isso que é moeda. São conhecidas como as moedas digitais, servem para fazer transações mais baratas e mais rápidas que os meios de pagamento convencionais. Então, isso é uma criptomoeda. O Bitcoin é uma criptomoeda e talvez seja a maior e a mais conhecida. Aliás, é a maior e a mais conhecida. Talvez você nem conheça outra criptomoeda e fica falando tudo como criptomoeda é mentira, né? É tipo você generalizar e chamar tudo de um nome só. É que nem você chegar pro seu namorado e falar que todas as amigas dele é tudo biscate. Não é, não pode generalizar. É a mesma coisa o homem, né? Então, nem todo homem é igual. Então, a mesma coisa, nem toda criptomoeda é criptomoeda. Perdão, nem todo criptoativo é criptomoeda. Ok? As criptomoedas, basicamente, o que você vai conhecer, que a gente vai usar, é o Bitcoin, ponto. Ok? Segundo, as plataformas. Lembra que eu falei? Em criptoativos, a gente tem as criptomoedas, as plataformas e os tokens. Vamos falar agora das plataformas. Quem são as plataformas de criptoativos? O Ethereum, que é a segunda maior, mais conhecida depois do Bitcoin. O EOS, o Ripple, né, que é o XRP. Você tem o Stellar e outras bem famosas. As plataformas são tão famosas, talvez até mais difundidas que as criptomoedas. Quem são as plataformas? Elas são computadores descentralizados que rodam algumas aplicações variadas. Elas servem para fazer transações muito mais rápidas, né? E o Ethereum foi o primeiro e o maior até então. Então, por exemplo, lembra lá quando o Satoshi pensou, nossa, e se a gente criar o Bitcoin, que é um meio de pagamento, né? Uma moeda descentralizada que não depende de banco, e aí quem vai controlar isso aqui, na verdade, né? Quem vai garantir as transações são todos os mineradores que ficam lá validando as transações, por isso que é descentralizado. Aí alguém teve uma ideia genial, falou, pô, legal, isso aí funciona bem com dinheiro. Mas e se em vez de só o dinheiro ser descentralizado, e se as aplicações de computador fossem descentralizadas? Em vez de, por exemplo, eu ter um supercomputador da NASA para rodar um super programa que um grande laboratório precisa para analisar as variações do DNA humano, um negócio super surreal assim, e se a gente usasse uma plataforma, por exemplo, como o Ethereum, que é descentralizada, onde cada minerador, entre aspas, usa um pouquinho do seu computador para emprestar poder computacional para o nosso computador gigante. Ou seja, eu posso fazer aplicações, rodar contratos e tudo mais, usando o computador dos mineradores, não o nosso, e recompensar eles com os nossos criptoativos em troca. Basicamente é o que eu falei, é como você contratar pessoas para trabalhar para você, né? Ó, eu criei uma empresa fictícia, ó. Vou dar um exemplo aqui, eu criei a Start Invest. Aí eu contrato 10 pessoas para trabalhar para mim, e quanto mais elas trabalharem, mais no final do mês eu dou participação na Start Invest. Mesmo que elas não ganhem R$1 em moeda sobre isso, elas ganham participação na minha empresa. É a mesma coisa aqui. Então, conforme as pessoas emprestam, os mineradores, né, emprestam poder computacional para você poder rodar as aplicações mais necessárias em grandes negócios, você remunera eles com o teu criptoativo ali. É uma coisa meio bizarra, mas, gente, funciona para tudo, tá? É um outro jeito de remuneração futura, né? E a gente tem também, por último, os tokens, que eu acho que são os mais famosos disparado hoje, né? O que são os tokens? Os tokens é onde está aqueles negocinho lá que dá 10.000% num dia, que sobe para caramba, né? Você tem lá, por exemplo, o SHIB é um token, né? Então, o SHIB é um token, o Dogecoin lá é um token.
esses bens, todo mundo chama isso de criptomoeda. Gente, SHIB, Dogecoin, não é criptomoeda, é token, tá? São criptoativos, mas não criptomoedas. Eles são tokens. Então, o que funciona? A token de time, eu tenho o token do Vasco, o token do Santos, o token do Real Madrid, o token do Neymar. O que são tokens, gente? É como se fosse ficha de uma quermesse. Um token é uma fichinha de uma quermesse. São moedas de troca num ecossistema próprio. Então, a ficha da quermesse lá da igrejinha Santa Nossa Senhora de Socorro não vale, a ficha daquela quermesse não vale na ficha, né, na quermesse da paróquia central de São Paulo. Cada paróquia, né, imagina, cada quermesse tem a sua própria fichinha. Se eu comprar a ficha num lugar, eu não consigo trocar no outro. Então, a mesma coisa. Um token, por exemplo, do Santos tem valor dentro do ecossistema do Santos. Né? Um token do Real Madrid tem valor no ecossistema do Real Madrid. Né? E é isso. Um token é uma ficha de quermesse, basicamente. São moedas de troca, certo? E a gente tem dois tipos de token, né? Tem os utility tokens, que são quando a quermesse vende as fichas sem direito nenhum ao lucro, ou seja, é o que a gente está acostumado. Eu vou numa quermesse, eu vou lá no caixa, eu troco o meu dinheiro real por fichas, né? E aí com aquelas fichas eu consigo em várias barraquinhas ficar negociando, a mesma coisa. Então você compra um token lá de um time e você consegue dentro daquele ecossistema ficar trocando por vários produtos ou coisas diferentes. Então eu não tenho direito nenhum ao lucro. Se a quermesse tiver lucro no final da noite, eu só comprei ficha e troquei por produto. Mas tem os security tokens, né? Que são um passo acima, que é como se você comprasse da quermesse uma ficha que vendesse equity, vendesse participação na quermesse. E aí no final da noite, opa, deu aqui R$1.000 de lucro no final da noite na quermesse, a gente divide esse lucro entre as pessoas que compraram aquele equity, aquele token ali que vale participação no negócio. Muito interessante. Isso aqui é tipo de ações, exatamente igual ações, gente. Né? Você compra um token, que é como se fosse uma ação, que te dá participação no negócio. Ok? Só que em vez de usar o sistema, olha só que genial, em vez de usar o Banco Central, a própria B3, a CVM, né, a corretora para comprar participação numa ação, que ainda assim é tudo centralizado, então se você tem lá 1 milhão em ações, você consegue tomar um bloqueio judicial, essas ações você pode perder se acontecer alguma coisa com o banco e tal. O que acontece aqui, gente? O token, né, ele é o mesmo jeito de comprar participação em negócios, só que sem depender de centralizado, através da própria blockchain, sem depender de um governo, de um banco, de nada, né? Gente, esse mundo, ele é muito vasto e ele está só no começo, né? O universo das criptomoedas é infinito e elas são o futuro do dinheiro. Se você não estudar criptomoedas, se você não começar a se expor a criptomoedas agora, você está perdendo a maior oportunidade que você tem antes que a grande massa entre. Hoje parece que está na moda, criptomoeda para lá e para cá, parece, mas, gente, está muito, muito longe, né, do que isso vai chegar. A gente está engatinhando para onde isso vai chegar. Quem começar agora, no futuro, vai estar muito à frente da maioria das pessoas. Então, não se esqueça de que esse universo é infinito. Mostrei para vocês diversas aplicações hoje, como isso é tão seguro, muito mais seguro que um banco. Eu acho que eu desmistifiquei, tirei da cabeça de vocês de que isso aqui é só uma apostinha ali para ganhar dinheiro. Isso aqui é um ecossistema de acabar realmente com o governo mundial. É algo que tem sentido, que eu acho que vai acontecer. Eu acho não, já está acontecendo. Os bancos estão comprando reservas bilionárias em bitcoins. E, gente, banco não é burro. Se o maior banco do mundo está comprando, quem é você e o seu tio para achar que isso aqui é arriscado? Primeira pergunta que eu faço. Tá bom? Então, uma surpresa para vocês que fazem parte da mentoria, eu vou lançar o curso Crypto Money, né? Que é um curso onde eu vou dar um conhecimento aprofundado em NFT, token, moeda, plataforma, vão ter mentorias ali ao longo do curso só sobre esse assunto, que é o futuro. Vamos começar em 2022 já com essas mentorias. Vou dar dicas e análises das melhores criptomoedas, criptoativos, né, da atualidade. E eu vou avisar lá no nosso grupo exclusivo em tempo real todas as operações lucrativas ali, quando comprar o Bitcoin, quando eu estou comprando e tudo mais, certo? Esse curso, ele é vendido a R$ 999 para o público geral. Quem quiser participar desse curso e participar da mentoria de criptomoedas vai ter que pagar esse valor aqui. Só que para vocês, participantes da mentoria, que já são mentorados, VIP ou em grupo, não importa qual seja,
vocês têm acesso a isso totalmente de graça. Então, por favor, me dá uma salva de aplausos, porque eu não vou cobrar nada de vocês por isso. É um grande e um presente para vocês de fim de ano, para a gente continuar juntos no ano que vem, para mesmo quem estava com a mentoria só até esse ano, já deu tempo, ano que vem a gente vai continuar evoluindo, né, a nossa entrega da mentoria, não só para investimentos em ações, renda variável, exterior, mas vamos agora com tudo para criptodinheiro, para criptomoeda, para tudo mais, certo? Então, se você faz parte da mentoria, você já ganhou de graça, tá? E para quem não faz parte e está aqui, se quiser adquirir o Crypto Money, R$ 999. Agora, eu vi que tem acho que umas 2 ou 3 pessoas só lá no chat que não fazem parte da mentoria. Eu acho que vale muito mais a pena vocês entrarem para a mentoria e vão ganhar também de graça o Crypto Money e vão participar disso ao longo do próximo ano com a gente, tá? Se quiser, é só me chamar agora no inbox que eu já resolvo isso e coloco vocês também. O resto, o pessoal da mentoria que está aqui, automaticamente vai ganhar isso aqui na faixa, tá bom? Vocês vão ter acesso a tudo do Crypto Money. E, gente, obrigado. Obrigado aí pela nossa tarde juntos. Já deu 1h40 aqui de conteúdo.